Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Esse é o Salmo 38, verso 2. Graça e paz para todo mundo, pessoal. Já caiu em alguma armadilha? Hoje a mensagem é nesse sentido. Aquela cilada que armam contra a gente e sem perceber, pá, a gente vai e cai. Pois é, terrível descobrir que estamos sendo enganados. Mas antes de eu começar a mensagem, já vai dando um joinha aí, curte esse vídeo, não te custa nada e faz uma diferença enorme para esse palhaço que vos fala, tá bom? Pois é, pessoal, essas armadilhas, ou melhor, essas ciladas da vida, elas são temperadas com muita maldade. Mas tempero tem a ver com salada e não com cilada. Vixe, que bagunça que eu fiz agora, né? Pois é, mas foi de propósito. Eu quero chamar a sua atenção para sugerir que você tenha uma vida temperada diante das crises e dos perigos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Às vezes a vida prepara uma salada de problemas, misturando as coisas do mundo para tentar nos enganar. E aí a gente cai nessas armadilhas que eu estou falando. Só que eu vou dar os temperos dessas saladas, dessas ciladas da vida. Primeiro é a água. E água aqui, pessoal, tem a ver com santificação. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, está escrito: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. A primeira coisa que fazemos ao preparar uma salada é lavar as verduras. Eu, pelo menos, faço isso, né? Algumas pessoas passam até vinagre, que é para tirar os germes. Mas então, água é importantíssimo nesse momento, pois na vida também devemos nos preocupar em se manter limpo. Eu já falei disso aqui. E não se contaminar com a maldade. Quanto mais limpo nós estivermos, mais parecido com Jesus nós estaremos. E eu já disse isso aqui várias vezes. Pessoal, para fugir das armadilhas, nós temos que manter nossa mente e nosso coração totalmente purificados e livres de toda malícia. Veja que em Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Um exemplo disso foi Mordecai, que ele se manteve puro o tempo todo, mesmo diante das armadilhas de Amã, que foi enforcado na forca que ele mesmo ergueu para matar Mordecai. Está escrito em Esther 7, 9 e 10. Então, peça a Deus que purifique a sua vida. O segundo tempero que eu quero te dar é o azeite, que aqui representa a unção. Eclesiastes 9, verso 8. Em todo o tempo sejas alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Pessoal, o azeite aprimora o sabor das verduras e dos legumes. A minha salada fica muito melhor quando eu coloco azeite nela, pois o azeite representa a unção de Deus que nos cura e prepara para vencer tudo. Um exemplo disso foi o Davi, que recebeu a unção de Deus e foi perseguido por Saul. Mas Davi sempre escapava. Davi sabia que se intentasse contra Saul, poderia perder a sua unção. A unção de Deus protege a sua vida contra as ciladas. Terceiro e último tempero, pessoal, é o sal. Não podia faltar o sal, que aqui representa nosso testemunho. Veja o que fala Colossenses, no capítulo 4, verso 6, sobre o sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Esse é o terceiro tempero. É o terceiro tempero que eu coloco na minha salada. O essencial para tornar o paladar mais agradável. Esse sal representa o testemunho de uma vida cristã, ensinado por Jesus, ao dizer: vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Muitos cristãos sinceros põem tudo a perder quando são provocados. Caem em armadilhas, essas armadilhas que estou falando. Essas armadilhas servem para atrapalhar o seu bom testemunho, gente. Um bom exemplo disso
Foi Daniel que se manteve puro e tinha o propósito de buscar a Deus sempre. Ele destacava-se dentre os servos do Senhor. E mesmo assim, foi perseguido por causa da sua fé. E embora não conseguisse encontrar erros em sua vida para acusá-lo, tiveram que armar ciladas contra ele. Pessoal, resguarde seu testemunho de vida. Haja como um bom cristão sempre, em qualquer lugar. Cuidado com as armadilhas, pessoal. O Salmo 141, verso 9 diz o seguinte: guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Então, gente, as saladas da vida misturam tudo que é de ruim para nos fazer engolir o pecado. O pecado vem junto, mas na nossa salada, através da água, do azeite e do sal, nós vamos vencer todas as situações de perigos, de tramas, de ciladas ou de armadilhas que alguém possa programar contra a gente. Amém? Um abraço para você e até a próxima.